Bom, gente, hoje a gente vai ter uma tarefa árdua, viu? Vamos resolver uma equação do quarto grau. O método que a gente vai usar não é o de Ferrari. É meio parecido, mas não é o método de Ferrari. Eu, pessoalmente, acho esse método assim mais natural, né? Então, vamos resolver essa equação aqui: x à quarta menos 16x ao cubo mais 81x ao quadrado menos 146x mais 80 igual a zero. Naturalmente eu montei essa equação para ter as raízes que são 1, 2, 5 e 8, mas a gente não vai usar esse fato, tá? E no meio do caminho aí também a gente vai aprender algumas coisas interessantes sobre as equações, sobre as raízes e tal. Bom, então vamos lá. Sejam as raízes x1, x2, x3 e x4. São as raízes dessa equação que a gente quer resolver. A gente tem, pela relação de Girard, né, que a soma dessas raízes deve dar o termo do x ao cubo ali, que é 16. Né? Pela relação de Girard, a gente tem que trocar o sinal, né? Agora vamos tirar 4 de cada raiz. Então, seria 16 dividido por 4. Então, seria x1 menos 4, mais x2 menos 4, mais x3 menos 4, mais x4 menos 4 dá 0. Então, a gente vai agora transformar essa equação que é em x numa equação que é em y. E o y vai ser x menos 4. Tá? E daí a gente chega à conclusão que o x é y mais 4. A gente está fazendo isso para assumir o termo do terceiro grau. Aí a gente pega esse x igual a y mais 4 e a gente substitui naquela equação original ali em cima, tá? Então a gente obtém y mais 4 elevado à quarta menos 16 y mais 4 elevado à terceira mais 81 y mais 4 elevado à segunda menos 146 y mais 4 mais 80 igual a zero. Fazendo essas contas todas aí, a gente vai chegar na equação y à quarta menos 15y ao quadrado menos 10y mais 24 igual a zero. Essa equação é geralmente escrita como y à quarta mais py ao quadrado mais qy mais r igual a zero. Bom, cabe algumas observações aí, né, gente? Pode acontecer de o Q ser igual a zero. Aqui a gente tem o Q igual a menos 10, mas pode acontecer de ele ser igual a zero. Aí, o Q sendo igual a zero, aí a gente vai ter uma biquadrada. Y à quarta mais py ao quadrado mais r igual a zero. Aí fica mais fácil, né? É só resolver essa biquadrada e teremos o y. E o x será esse y que a gente achou mais 4. Quer dizer, a gente vai achar 4 valores e em cada um dos 4 valores a gente vai somar 4. Pode ser provado que se aquelas raízes lá de cima, daquela equação lá de cima, tiver a seguinte propriedade:
x1 mais x2 é igual a x3 mais x4, em qualquer ordem, né? Pode ser x1 mais x3 é igual a x2 mais x4, pode ser x1 mais x4 é igual a x2 mais x3. Esse fato vai implicar que o Q vai ser zero. Uma das consequências interessantes disso daí é que, por exemplo, se a gente souber que as raízes da equação estão em PA, né, então a gente vai ter o Q igual a zero. Né? Então é só resolver a biquadrada. Porque numa PA, a soma dos extremos é igual à soma dos meios, né? Então a gente vai ter a condição para que o Q seja igual a zero. Pode acontecer também uma outra felicidade de o R ser igual a zero. Então a equação fica sem o termo independente, né? E uma das raízes, é claro, é y igual a zero, né? E as outras raízes a gente obtém resolvendo a equação y³ mais py mais q, né? Que é do terceiro grau, e eu estou supondo aqui que a gente já saiba resolver a equação do terceiro grau. Bom, para que isso aconteça, a gente tem que ter o seguinte: uma das raízes tem que ser a média aritmética das quatro. Então eu escrevi aí x1 é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4 sobre 4. Mas pode ser qualquer uma das raízes, né? Não precisa ter alguma preferência de raiz. Agora, a gente vai tentar dividir essa equação do quarto grau em duas equações do segundo grau, tá? E a gente vai usar essa fórmula y² menos by mais c vezes y² mais by mais d. Depois que a gente fizer a multiplicação, a gente vai tentar achar os valores de b e c, tá? A gente usou ali o menos b e o mais b porque o menos b representa a soma das raízes, de duas raízes, e o mais b representa a soma das outras duas raízes, tá? Como y1 mais y2 mais y3 mais y4 é igual a zero, então a gente usou o menos b e o mais b, porque assim menos b mais b é igual a zero. Bom, fazendo os cálculos, né, e igualando cada coeficiente do mesmo grau, então a gente vai montar um sistema aqui, que é esse sistema d mais c menos b ao quadrado é igual a menos 15, né? Que é o coeficiente de y ao quadrado. CB menos BD é igual a menos 10, que é o coeficiente de y, né? E CD é igual a 24. E depois do lado aqui eu escrevi a equação de um modo um pouquinho mais simples, né? Esse sistema de equação de um modo um pouco mais simples. D mais C é igual a B ao quadrado menos 15 e C menos D é igual a menos 10 sobre B. Aqui entra um probleminha que a gente tem que ter o B diferente de zero, né? O B vai ter 6 valores, tá? E a gente consegue demonstrar que se o Q, que no caso aqui é menos 10,
for diferente de zero, então o B, ou melhor, todos os valores de B serão diferentes de zero. Bom, agora vamos ver talvez o único momento mágico dessa fórmula aí, nesse método. Nós vamos pegar aquele sistema D mais C igual a B ao quadrado menos 15 e C menos D igual a menos 10 sobre B, e vamos elevar ao quadrado os dois membros, né? Então a gente obtém aqui D ao quadrado mais 2C mais C ao quadrado é igual a B à quarta menos 30B ao quadrado mais 225. Elevando aquela segunda equação lá, a gente obtém D ao quadrado menos 2DC mais C ao quadrado igual a 100 sobre B ao quadrado. E agora a gente subtrai uma da outra. Aí vai sumir o D ao quadrado, vai sumir o C ao quadrado e vai ficar 4DC igual a B à quarta menos 30B ao quadrado mais 225 menos 100 sobre B ao quadrado. Aqui a gente tem que lembrar que esse CD ou DC é igual a 24. Então, ali onde está 4DC, a gente põe 424. E, multiplicando tudo por B ao quadrado, a gente obtém uma equação bicúbica aqui, que é essa B à sexta menos 30B à quarta menos mais 129B ao quadrado menos 100 igual a zero. É uma equação bicúbica. Uma pergunta interessante que se possa fazer é a seguinte: por que B tem 6 valores possíveis? É porque, na verdade, o B é a soma de duas raízes, né? Então, na matemática aparecem todas as possibilidades. E quais são as possibilidades do B? Existem 6 possibilidades. O B pode ser y1 mais y2, y1 mais y3, y1 mais y4, y2 mais y3, y3 mais y4. São 6 possibilidades. Daí, então, o B ter, na verdade, 6 valores possíveis. Aí a gente obtém essa equação bicúbica e pode resolver pelo método de Cardano, né? A gente resolve pelo método de Cardano e o B, sim, qualquer valor que a gente encontrar do B pode ser mais ou menos a raiz quadrada, tá? Mas tem um fato bom. Embora essa equação tenha 6 raízes, qualquer uma delas dará o mesmo resultado para achar o y. Então, a gente pode usar qualquer um dos 6 resultados e a gente encontra os mesmos valores de y. Bom, supondo que a gente tenha resolvido essa equação bicúbica, né? Nós vamos pegar o valor de B igual a 1. E aí a gente substitui lá naquele sistema lá, D mais C, C menos D, e chega à conclusão que o C é igual a menos 12 e o D é igual a menos 2. Então, aí a gente já tem o valor de B, tem o valor de C, tem o valor de D, a gente pode montar aquelas equações aquelas equações do segundo grau que a gente tinha proposto lá em cima. Uma das equações é y ao quadrado menos y menos 12, substituindo os valores, né? E a outra é y ao quadrado mais y menos 2 igual a zero.
E as raízes dessa equação são 4, né? 2 da primeira e 2 da segunda. A gente tem y1 igual a 4, y2 igual a menos 3, y3 igual a 1 e y4 igual a menos 2. Daí, como x é o y mais 4, então o x vai valer esses valores somados a 4. Então, x1 vai ser y1 mais 4 igual a 8, x2, y2 mais 4 igual a 1, x3, y3 mais 4 igual a 5 e x4, y4 mais 4 igual a 2. E assim a gente consegue chegar ao fim dessas equações, né? Realmente bastante cansativo fazer isso, e além de tudo eu pulei várias fases aí, né? Mas mesmo assim deu muito trabalho. Tá bom então, gente, muito obrigado aí pela atenção e até outro dia, se Deus quiser.